E vai começar mais um Jovem pra Poeira. Hoje, pessoal, o nosso assunto é São Pedro Apóstolo, em homenagem ao nosso dia de São Pedro. Claro que todo ano tem um dia de São Pedro litúrgico pra gente viver, então eu vou trazer algumas curiosidades aqui pra gente falar. Antes de mais nada, eu peço que você curta aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e reza por mim, porque eu tenho uma grande dificuldade de fazer esse canal rodar. Eu sempre tô aqui, tenho vontade de fazer ele, tenho vontade de fazer, daí eu sempre acho algum empecilho, questão de trabalho, família, acabo deixando esse vídeo, acabo deixando esse trabalho de evangelizar aqui no YouTube, que eu sempre tenho um desejo muito grande de fazer acontecer de lado. Mas, tirando essas coisas todas de lado, segue o vídeo. Mas quem foi São Pedro, né? Difícil resumir São Pedro, né? São Pedro é um santo de tantas obras, um santo tão importante para a nossa igreja, é um santo que é pilar aqui na nossa igreja, porque ele foi, junto com São Paulo, os dois pilares que fundamentaram toda a nossa fé, né? Praticamente ali quem iniciou o trabalho evangelizando os gentios, né? Foi São Pedro. Então, São Pedro é um santo de grandes feitos, um santo de grandes milagres, né? Mas a vida dele começa, né? Ou melhor, ela muda no momento que ele encontra Jesus. Lá no Evangelho vai mostrar que ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado e ele simplesmente deixou tudo, abandonou tudo que ele tinha, a vida dele de pescador, para se tornar pescador de homens. Cristo também o convida para seguir outros apóstolos e Pedro acaba sendo o apóstolo mais à frente, o apóstolo sempre demonstrando um ímpeto maior de se dedicar a Jesus. Quando Jesus fala para Pedro na ceia, para os apóstolos, que ele ia morrer, que ia ter um traidor, Pedro é o primeiro a dizer que não trairia. E Jesus fala para ele, já prenunciando, né, contando o futuro, profetizando, ele conta para Pedro que Pedro iria o trair antes que o galo cantasse 3 vezes, e não deu outra. Pedro foi lá, infelizmente, acabou traindo, tecnicamente assim, Jesus, nas palavras, né? Não como Judas, né, que o vendeu por algumas moedas, mas ele sim negou Jesus. Porém, né, também Pedro foi aquele que acabou recebendo as chaves do céu, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, fala para Pedro que tu és Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro, isto é, pedra. E depois ele completa, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será desligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então Pedro, ele recebe uma grande responsabilidade. A responsabilidade de chefiar o início de uma igreja gigantesca. Uma igreja que no início eram apenas 12, né? A missão de evangelizar o mundo inteiro, mudar a cabeça de todas as pessoas, apresentar para elas as virtudes, a verdade e principalmente o Cristo, né? A quem Pedro conheceu de perto nos 3 anos públicos de Jesus. E mais ainda o tempo depois que Jesus ficou, depois que ele ressuscitou, né? Óbvio. É muito interessante que depois que Jesus ressuscita, ou melhor, depois que Jesus morre, todos os apóstolos eles se retiram, eles ficam reclusos, eles perdem a fé, eles deixam de ser homens e viram tudo uns covardes, tudo uns gatinhos, tudo ficam apavorados, não sabem o que fazer, porque aquele homem que eles seguiam por 3 anos, aquele homem que era para ser o cara que ia mudar tudo, que ia transformar a vida deles, que estava transformando a vida deles e que ia mudar o mundo deles, que eles acreditavam tanto, tinha morrido. E acaba que depois do 3º dia, quando Jesus ressuscita, Pedro vai até lá, né, com João, para ver o túmulo vazio. E quando eles acabam se encontrando com Jesus, é interessante que tudo muda. Eles começam a abrir os olhos e entender tudo o que Jesus tinha falado antes. Porque antes Jesus tinha deixado claro que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar no 3º dia. Mas aquilo para eles era muito jogo de palavra, porque o próprio Cristo sempre falou através de parábolas. O próprio Cristo sempre falou de uma forma significativa, de uma forma diferente, e que fazia eles pensar e olhar
para longe, pensar fora da caixa. Só que o que acontece? Quando Jesus vem, quando Jesus ressuscita, eles começam a entender isso, eles começam a juntar as peças e ver realmente era isso que ele queria nos dizer. Ele ia ter que dar a vida, ele ia ter que vencer a morte. E a partir dali eles começam a caminhar uma nova caminhada, caminhar para um sentido diferente, um sentido de um Jesus que não era um chefe político que ia ser um rei aqui neste mundo, que ia mudar o mundo politicamente falando, mas no fundo, que eles achavam que era isso, eles começam a ver que existe um outro mundo, que existe um mundo muito maior, um mundo espiritual, que embora eles tivessem fé, eles não tinham esse contato com esse Espírito. Foi quando Jesus ainda depois vai mandar o Espírito Santo e esses apóstolos todos vão poder fazer o seu trabalho, fazer a sua missão através do Espírito e vão verdadeiramente viver no Espírito. E ainda antes de Jesus mandar o Espírito Santo, ele acaba tendo uma conversa, um diálogo, que é um diálogo que muito a igreja nos fala, né? Muitos padres nos explicam, né? A teologia e tudo mais, né? E é interessante que nesse diálogo Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, lá no Evangelho de São João está escrito, capítulo 21, versículo 16. Pedro, tu me amas? Ele pede, né? Só que Jesus fala no grego, que quer dizer ágape, né? Tu me amas no sentido de dar a vida, tu morreria por mim? E Pedro responde, sim, eu te amo, porém o amo de um outro termo do grego que é o filia, né? Sim, eu te amo, eu te filia, ou seja, eu te amo com um amor de amigo, um amor que é um amor belíssimo, mas não é o amor que Jesus quer, não é o amor que Jesus espera, que é o amor que dá a vida. Então Jesus vai lá e pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágape? Tu morre por mim? E Pedro fala de novo, sim, Jesus, eu te amo, com filia, ou seja, tipo, eu não te amo, eu gosto de ti, né? Não é aquele amor que a gente espera. E depois Jesus vai lá e fala de novo, Pedro, tu me amas? E daí Pedro já triste, né? Porque já tinha dito para Jesus 3 vezes, já tinha dito 2 vezes, mas infelizmente ele não ágape, não ama com o amor de dar a vida, mas ele acaba dizendo de novo, eu te filio, né? Eu te amo como um amigo, como um grande amigo, um amor familiar, né? Mas não um amor de dar a vida como Jesus espera. Só que a partir dali, Jesus acaba dizendo para Pedro, né? Apacenta, né, os meus cordeiros, ou seja, cuida das minhas ovelhas, né? E com essas palavras, né, meio que ele já instrui Pedro, ó, aqui, é isso aqui que eu preciso que tu faça, né? Guia a minha igreja, né? Chefia os meus apóstolos e junto deles faz a missão, né? Só que Jesus, de certa forma, mesmo talvez não recebendo o ágape, o amor entrega de Pedro, Jesus sabia que nós, como seres humanos, nós precisamos de um processo. Nós não conseguimos de uma hora para outra definitivamente amar um amor caridade que dá a vida como Jesus quer. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós precisamos deste tempo aqui neste mundo para trabalhar e nos santificar, para que nós possamos criar, amadurecer e ter virtudes, né? Então, Jesus acaba ficando satisfeito e feliz, por quê? Porque Jesus sabia que Pedro estava sendo sincero, Jesus sabia que Pedro tinha entendido que ele era fraco, que na primeira oportunidade talvez ele ia lá e atrair de novo Jesus, ia negar ele. Então, o que acontece? Jesus sabia que Pedro estava nessa caminhada, nessa jornada, e na hora certa ele ia poder colher uma resposta de amor verdadeira de Pedro, porque Pedro estava nessa caminhada, estava nesse barco, e ele não ia mais sair, mas que ele ainda poderia falhar, ele poderia. Então é bonito pensar e refletir nessa questão toda por detrás do que aconteceu nesse diálogo, né? Na festa de Pentecostes, né, o Atos dos Apóstolos vai dizer para nós, se nós pegarmos lá o Evangelho, a Bíblia, logo após os Evangelhos, vai dizer que caiu os apóstolos e os apóstolos começaram a falar como línguas de fogo, todas as línguas, né? Inúmeros povos acabaram ouvindo os apóstolos e Pedro acabou sendo referência nesse diálogo. Ele acabou pregando com grande força, ele conseguiu converter mais de 3.000 judeus,
naquela época, logo após o Pentecostes. Enfim, não tenho como falar aqui todos os milagres de São Pedro, mas eu vou tentar ainda falar mais alguns que eu acho que são essenciais e são muito importantes para a gente entender todo o contexto da vida de São Pedro, né? Ele, como eu disse antes, ele foi um santo de grandes feitos, de grandes milagres. Eu vou ler aqui uma partezinha. Um pobre paralítico sentado na porta do templo que lhe pediu esmola disse ao apóstolo: prata ou ouro não possui, né? Ou seja, ele chegou no paralítico e disse para o paralítico o seguinte: prata e ouro não possuo para ajudar ele, né? Mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Ou seja, o que ele tinha, que era o poder de cura, pela graça que Deus lhe deu, como sacerdote, como papa, né? Ele cura aquele paralítico. E no mesmo momento o paralítico se levanta e anda, né? Doentes tocavam a orla do manto de São Pedro, ficavam curados, né? Autoridades do templo quiseram proibir a Pedro a pregação da nova doutrina, né? Porém Pedro fala: é preciso obedecer a Deus e não aos homens, ou seja, de preferência a Deus, antes Deus, depois os homens, né? Então, Pedro também foi o primeiro dos apóstolos que pregou para os gentios, então ele acaba indo para um caminho difícil, um caminho torturoso, porque os gentios eram um povo que era pagão, que não acreditava num Deus único, né? Não acreditava na fé, não tinha, eles eram muito, acreditavam muito na carne, né? Então, Pedro acabou tendo que seguir essa prova, ele acabou convertendo Cornélio, que é um outro santo da igreja, muito importante. Depois, então, ele atravessou toda a Palestina, pregou e fez milagres estupendos, né? Ele andou por muitos lugares. Ele curou instantaneamente a Éneas da paralisia também. Também é um outro milagre. Se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente pode encontrar algumas coisas bem legais. Ele chamou também a vida Tábita, também é uma outra santa. Ordenou sacerdotes, sagrou bispos, né? E ele fixou uma residência em Antioquia por alguns anos, aproximadamente uns 7 ou 8 anos. Porém, ele acabou sendo preso por Herodes, né, em Jerusalém. Só que daí o que acontece? Como não era a hora dele ainda, Jesus mandou um anjo que o libertou, né? Existem inúmeros relatos também na tradição contando como é que foi essa libertação de Pedro pelo anjo, mas é muito interessante porque Pedro não acreditou logo que estava sendo liberto, né? Porque simplesmente apareceu um anjo do Senhor, quebrou as portas, rompeu as algemas, botou-se todo mundo para dormir e ele simplesmente saiu caminhando tranquilamente e foi embora, né? E só depois que ele já tinha saído que ele se ligou que não era um sonho, que era verdade, que realmente um anjo do Senhor tinha liberto ele, né? Depois disso, então, ele foi para Roma, né? Onde era o centro da idolatria, onde era o centro da fé politeísta dos romanos, né? E sim, o antro de várias desserviços aí que a população tinha, né? Por exemplo, ele se perdiam em muitos vícios, as pessoas de Roma era uma cidade muito perdida, né? Ele acabou indo para lá trabalhar, para evangelizar. Ele mandou missionários para a França, para a Espanha, para a Sicília, para a Alemanha, ordenou inúmeras questões. 9 anos depois, sendo expulso de Roma, voltou a Jerusalém e depois ele voltou para Roma de novo. Porém, em Roma tinha um grande feiticeiro, quando ele voltou, chamado Simão também, né? Que era o antigo nome de São Pedro, que fazia guerra contra a Igreja de Cristo. Ele era nada mais nada menos que um bruxo mesmo, um bruxo possuído por um demônio, né? E ele acabava tendo alguns dons, porque esse demônio, esse anjo que estava dentro dele, conseguia fazer alguns feitiços, digamos assim, né? E tendo muito prestígio entre os romanos e sendo protegido por Nero, ou seja, ele era amigo próximo do imperador Nero, que foi quem mandou matar Pedro, né? E foi Nero também que botou fogo em Roma, culpando aí os cristãos, né? Mandou executar também Paulo, né? Então, acabou que depois que Pedro foi lá e ajudou este Simão, que era um feiticeiro, que ele tinha tentado fazer alguns feitiços, ele começou a flutuar, e na frente de todo mundo Pedro foi lá e exorcizou
ele, conseguiu tirar dele o demônio, acabou que muitos se converteram, viraram cristãos, foram batizados, porém acabou que São Pedro acabou deixando Nero e o povo romano das altas cúpulas insatisfeito, né, com toda essa situação. E acabaram então mandando prender ele, né? Ele acabou sendo preso aproximadamente por 8 meses, onde ele converteu as pessoas que estavam prendendo ele também. Só que antes dele ser preso, ele já sabia que ele estava prestes a talvez ser mandado para a crucificação. E o que acontece? Ele acaba se organizando, se escondendo e se organizando para fugir de Roma, antes que aconteça alguma coisa. Porém, aí que tá. Porém, ele acaba tendo uma visão, né? A tradição conta que ele acaba tendo uma visão com o Nosso Senhor, que o Senhor está ele indo embora de Roma e o Senhor indo em direção a Roma, né? E acaba que São Pedro pergunta, né? Senhor, para onde ides? Né? Para onde vais? Ele vê Jesus indo para Roma, quando ele estava indo embora, e ele pergunta, para onde vais? Né? E daí Jesus responde para Pedro de uma forma muito assim, didática, né? Muito pedagógica, dizendo para ele alguma coisa, né? Estou indo a Roma para ser crucificado outra vez, ou seja, Jesus estava indo em direção a Roma para ser crucificado. E Pedro, pondo-se no lugar de Jesus, pensando para ele, entendendo o que ele estava querendo dizer, agora eu sou outro Cristo neste mundo, eu sou o Papa, eu sou o maior representante de Cristo na Terra. Então eu devo voltar e morrer pelo meu Senhor. Então ele voltou, ficou 8 meses preso, converteu aqueles a quem faziam cárcere dele, e acabou sendo martirizado inúmeros outros cristãos junto dele. Mas Pedro, então, antes de morrer na cruz, ele disse que não era digno de morrer como mestre, e pedindo para os seus algozes, ele pede que vire a cruz de cabeça para baixo para que ele não morra exatamente como Jesus, o mestre dele. Por fim, queria pedir para você que já conhecia a história de São Pedro ou não, conta aqui para mim o que achou, se tem alguma coisa que eu falei de diferente que você não sabia, se você tem alguma coisa mais para compartilhar, porque como eu disse, a história de São Pedro é muito rica, então coloca aqui embaixo nos comentários, que mais pra frente a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá bom? E eu quero pedir para você, de forma especial, que reze pelo nosso Santo Padre, que hoje o Papa Francisco, né, hoje, se você tá vendo esse vídeo aí no ano de 2023, né, hoje o Papa Francisco, ele é nosso maior representante, ele pela sucessão apostólica, né, o apóstolo do apóstolo do apóstolo do apóstolo de Pedro é o nosso querido Papa Francisco. Então reze por ele que é tentado e muito dissuadido pelo mundo, mas ele precisa ser muito forte, ele precisa lutar contra todas as forças do mal que existem nesse mundo. Então rezemos pelo nosso Santo Padre, para que ele possa sempre nos guiar, guiar o seu rebanho, né, guiar o rebanho de Cristo, ser o outro Pedro, e se for necessário também morrer na cruz por todos nós, para que ele possa fazer isso dia a dia, através do seu exemplo, através das suas palavras, através do seu papado, do seu pontifício, tá bom? Amém? Então, agradeço o vídeo até aqui, conta pra mim se gostou, não esquece de curtir, comentar, e é isso aí. Valeu, pessoal, até mais!